Brizola Alberto Pasqualini, do Rio de Janeiro, em parceria com o PDT Nacional. Uma live muito oportuna, já que ontem à noite o ministro das Comunicações, Fábio Faria, foi à televisão defender publicamente a privatização dos Correios. O Arthur Lira já falou também que vai colocar esse projeto em pauta agora no retorno da Câmara, no retorno após o recesso. Então, essa live é muito oportuna, muito necessária, muito urgente, e os nossos convidados são os mais ilustres possíveis. O presidente do PDT, Carlos Lupe, Dr. Giovanni, ex-presidente dos Correios, ex-deputado, uma figura que muito nos honra, uma figura que particularmente muito admiro, e os nossos deputados federais, André Figueiredo e Mário Heringer, André do Ceará, Mário de Minas Gerais, dois deputados que certamente estarão aí nas trincheiras na luta contra a privatização dos Correios. Quero cumprimentar também o meu parceiro aqui da Fundação Leonel Brizola, Lucas Álvares. Bem, a gente pode iniciar aqui com o presidente do PDT, Carlos Lupe, uma fala breve aí para a gente começar, né? O que está em jogo nesse processo de quererem privatizar os Correios, quererem privatizar totalmente os Correios? Bom, em primeiro lugar, boa noite. Queria agradecer essa iniciativa da Fundação Leonel Brizola Alberto Pasqualini do Rio. Nós estamos fazendo uma experiência inédita no Rio, que é uma coordenadoria, são várias pessoas ajudando a fazer a organização do partido, da sua fundação no Rio. Queria agradecer ao nosso William Bonner, Lucas Álvares, que pinta de locutor oficial, que é um grande jovem guerreiro, preparado, professor, um homem que nos honra muito, tá? O Léo Lupe, que é a missão avançada do que eu fui, né? A evolução da espécie, ele se irrita muito quando eu falo isso, mas eu falo só para irritar. E agradecer aos meus amigos pessoais, 3 grandes amigos que eu tenho aqui, Dr. Giovanni Queiroz, que é um homem que dispensa comentários, um homem honrado, leal, amante da pátria brasileira, que tinge os cabelos de branco só para impor respeito, mas é muito jovem ainda, que sempre, toda vez que a gente vai no Pará, nos recebe com carinho, com coração aberto. Eu brinco muito com ele, que eu tenho intimidade e amizade pessoal. Já são mais de 25 anos que a gente se atura, então eu tenho toda a liberdade de falar contigo com intimidade, com carinho, com amizade. Meu líder, André Figueiredo, que é uma referência para mim de vida, de lealdade, de competência. Na história do PDT, poucas pessoas tiveram a competência que o André teve na liderança do partido. E meu amigo das Alterosas de Minas Gerais, Mário Heringer, que está com óculos escuros, porque está com a conjuntivite, ameaçou até fisicamente se eu não avisasse isso antes, então estou avisando antes, que está de óculos, que está com conjuntivite, tem que se cuidar, mas isso é besteira, vai ficar bom. E o Mário, se depender da nossa vontade do partido, da nossa direção, André, Giovanni, Léo, Lucas, vai ser o senador de Minas Gerais. Ele tem estatura para isso, ele tem inteligência para isso, é trabalhador, é um vitorioso, é um homem que não precisa da política para nada, é um homem que tem a sua vida estabelecida e que ajuda um partido como o nosso de uma maneira muito dedicada, trazendo essa segundo maior estado, segunda maior população do Brasil, que é Minas Gerais, e organizando um partido, é claro, ao lado da minha cooperativa, de uma maneira exemplar. Mas fazendo aqui aquilo que era dispensável, mas é só para acarinhar vocês, né? Eu quero começar dizendo da importância que a gente tem de conscientizar a população, e por isso trazemos pessoas que têm conhecimento de causa nisso. O Giovanni foi presidente dos Correios, o André Figueiredo, representando o PDT, na minha opinião, foi o melhor ministro das Comunicações de um ano que já se teve na história, fez um ano que muitos em décadas não conseguiram fazer. É um profundo conhecedor da área de comunicação, da área de Correio. E o Mário Heringer, que tem em Minas Gerais, eu estava vendo, eu recebi esse livro hoje, olha que coincidência, não sei se vocês conseguem ler, eu recebi hoje esse livro aqui, chama-se Correios, Logística e Uso do Território Brasileiro. Nem a igreja está presente, todo o solo em uma igreja, como está os Correios. Não tem um município brasileiro que não tenha a presença dos Correios. Espaços menores, espaços maiores, ou seja, Correios significa, na sua história, a integração nacional, a integração de uma nação, a integração em que não se discrimina os ricos dos pobres, porque o Correio chega onde tem necessidade da população. É claro que a gente hoje, com telefone celular, com essas comunicações mais modernas,
acha que não precisa dos Correios, ao contrário, mais do que nunca pela agilidade, pela presença em território nacional, pela integração, pelas comunicações nacionais e internacionais, pelos negócios que se fazem agora na pandemia, nós vimos isso, todo mundo comprando e recebendo em casa. É claro que tem o sistema de entrega mais eficiente também, que funciona para os motoentregadores, motoboys, mas os Correios foram fundamentais, inclusive, para produtos importados, para entrega em domicílio, ou seja, os Correios é um modelo de que é público, quando é feito com eficiência, é exemplar. Os Correios é uma instituição pública centenária exemplar. Exemplar pelos seus funcionários, exemplar pela integração do território nacional, exemplar por dar lucro. Os Correios brasileiros, depois vocês vão ouvir pessoas muito mais gabaritadas do que eu falando isso, como o próprio Giovanni, o André, o Mário, eles dão lucro, e lucro grande para a sociedade brasileira. Independente de integrar o território nacional, independente de estar presente em todas as cidades brasileiras, independente de ser um mecanismo eficiente, competente, é lucrativo para o Estado. Aí eu pergunto, por que querem entregar? O que está atrás disso? É claro que não é para favorecer o Brasil. É claro que isso não vai ter nenhuma empresa brasileira com capacidade de capital para comprar os Correios. Isso é para entregar para grandes multinacionais, para o Correio ser uma teste de ferro, mais uma vez, como falava Leonel de Moura Brizola, dos interesses internacionais. Nada tem aí de pátria, nada tem de economia, porque dá lucro. Então, o investimento que se faz dos Correios é do próprio Correio, da sua arrecadação, né? Os Correios é lucrativo. Então, essa luta que nós estamos travando é uma luta que, às vezes, não é muito compreendida por boa parcela da população. Mas nós vamos lutar, nós vamos resistir em todos os mecanismos, no Congresso, na Câmara e na Justiça. Já estamos preparando ações duras na Justiça para defender o Correio, que é patrimônio do povo brasileiro. Então, eu quero passar agora, dando essas boas-vindas, agradecendo Lucas Alves, agradecendo Léo Lupe, agradecendo irmão Giovanni, irmão André Figueiredo, irmão Mário Elge, e deixando que vocês, com muito mais sabedoria, com muito mais inteligência, com muito mais brilhantismo, falem com profundidade do sentimento de reconhecimento e de paixão que o povo brasileiro deve a esse órgão da integração nacional, que são os Correios. Antigamente era Correios e Telégrafos, agora ficou só Correios, porque não tem mais telégrafo para nada. Obrigado, volta a bola para você, Léo. Obrigado. Obrigado. Eu vou chamar agora, como você bem colocou, né, uma pessoa que está aqui por duas razões, não só porque é deputado federal e está nesse enfrentamento aí a esse projeto de privatização dos Correios, mas também porque foi ministro das Comunicações. Então, certamente poderá dar uma contribuição muito importante. Deputado André. Obrigado, Léo. Antes de mais nada, quero parabenizar a Fundação Leonel Brizola, você que está coordenando isso aí, esse bate-papo que nós estamos tendo aqui no momento de muita gravidade, né? Saudar o presidente nacional do PDT, Carlos Lupe, meu amigo e irmão, guerreiro, que não se abala com qualquer tipo de pressão e que vai para o enfrentamento, que nós do PDT temos muita honra de sermos todos liderados por ele, ele que teve essa missão difícil, mas que vem correspondendo, eu tenho certeza, ao que Brizola sempre desejou. Saudar aqui o meu querido amigo, deputado Mário Eringer, que comigo está nessa luta aqui, nessa atual legislatura, e que também tem sido um grande guerreiro, ele que nos ajudou bastante na época que estávamos no Ministério das Comunicações. E, claro, o meu amigo, irmão Giovanni Queiroz, que eu tive a honra de tê-lo como presidente dos Correios à época, e que nós tivemos, no curto espaço de gestão que nós tivemos lá, pelo menos deixamos grandes marcas que certamente fizeram com que os Correios pudessem retomar uma história de lucratividade e de bons serviços para o povo brasileiro. O que a gente tem que avaliar nesse momento, inclusive tendo como parâmetro a fala absolutamente sem nenhum conteúdo do ministro das Comunicações, Fábio Faria, até usando um tempo caríssimo, né, que foi um horário nobre, para não falar coisa com coisa. Elogiou os Correios, mas disse que precisava entregar os Correios. Não é? Que os Correios lucraram ano passado, mas que não tinha condição de fazer investimento. Ora, basta fazer um breve histórico digamos assim, da vida de superávites que o Correio teve e ver que nos anos onde ele teve prejuízo existiram dois grandes problemas. Um,
que foi justamente uma norma contábil que fez com que ele tivesse que antecipar despesas do chamado pós-emprego, é uma norma técnica, mas que isso gerou um prejuízo operacional para os Correios. É como se você tivesse que antecipar várias despesas quando, por exemplo, os funcionários dos Correios pedissem para se aposentar ou, eventualmente, fossem demitidos, já no balanço de 2014, por exemplo. E segundo, porque houve uma alta distribuição de dividendos exigido pelo governo de então, não é, que tirou dos cofres dos Correios aproximadamente 3 bilhões de reais no ano de 2013. Isso esvaziou o caixa dos Correios. Os Correios têm um histórico de 358 anos de bons serviços para o povo brasileiro. É uma instituição que foi criada em 1663, Correios-Mor do Brasil, né? E nós queremos, de repente, entregar praticamente de mãos beijadas uma instituição centenária. É inadmissível. E eles, por mais que digam, não, os Correios não têm razão de ser, porque nenhum país do mundo está com Correios. Mentira! Dos 20 maiores países do mundo em extensão territorial, o Brasil será o único, leia-se bem, o único a eventualmente ter a sua empresa de serviços postais 100% privatizada. Nem os Estados Unidos, nós temos a United Post Service, a UPS, que é uma instituição que, inclusive, dá prejuízo. Mas só que o prejuízo que ela dá é altamente compensado pelos grandes serviços que ele presta ao povo americano, principalmente aqueles que moram em localidades mais remotas. O Brasil tem 5.570 municípios. Vocês sabem quantos municípios fazem os Correios dar lucro? 358. Olha esse número, presidente Lupe, olha esse número, presidente Giovanni, que você deve ter bastante clareza sobre isso. 358 municípios geram o lucro para compensar as despesas operacionais nos outros 5.200 municípios. Qual a empresa privada que vai querer ter prejuízo de 5.200 municípios? Eles vão, certamente, por mais que o Estado diga que vai ter um serviço de universalização dos serviços postais, certo? A gente sabe que isso tem prazo de validade. Se é para gastar dinheiro com empresa concessionária, que assim o faça com os Correios. Nós apresentamos ainda em 2016, na verdade, eu tinha apresentado ainda a presidente Dilma, só que o nosso tempo como ministro das Comunicações foi muito exíguo, mas ela abraçou a causa de tornar os Correios o operador de logística preferencial da administração pública, direta e indireta do governo federal. Sabe quanto daria, em 2015, de adicional de faturamento para os Correios? O governo federal gasta em torno de 50 bilhões de reais com transportes de vacinas, de livros escolares, de tantos objetos que são importantes, e ele, em vez de dar a preferência para os Correios, fazia uma consulta de preços e nem sempre, digamos assim, era o menor preço que era utilizado, e isso daria, com esses 50 bilhões de reais, se formos estipular uma margem de lucro de 5%, 2,5 bilhões a mais de faturamento ano para os Correios. Isso seria mais que suficiente para pagar os nossos quase 100 mil trabalhadores, que também estarão à mercê do interesse financista das empresas que, eventualmente, vierem a comprar os Correios. Então, nós temos que nos mobilizar. A luta não será fácil, né? O Mário sabe disso. Nós estamos aqui tentando travar uma batalha insana, né, contra os interesses do sistema financeiro, mas eu tenho certeza que o povo brasileiro, né, não apenas os funcionários dos Correios, diretos e indiretos, mas o povo brasileiro vai nos ajudar para tentarmos jogar para frente e evitar esse grande crime de lesa-pátria que, infelizmente, o Congresso Nacional está muito perto de cometer. Lutaremos. Os Correios têm que ser do povo brasileiro. Obrigado, André. Agora, passando aqui do Ceará para Minas Gerais, deputado Mário Eringer. Léo, Lucas, Lupe, Giovanni, André. Para encurtar, quero dizer que admiro todos vocês, sou fã desse time, porque esse time realmente é um time que eu me identifico muito com ele. Nós falamos a mesma língua quando a gente pensa em Brasil. Quero pedir desculpa, o Lupe já fez referência por estar aqui de óculos escuros. Não estou na praia, não,
porque eu estou com a conjuntivite muito séria e está me incomodando muito, ficar com a luminosidade muito intensa no rosto, além da feiura que fica, né? Que os dois olhos aqui estão vermelhos, como se eu estivesse no inferno. Mas vamos lá nós. O que acontece hoje, presidente Lupe, Giovanni, André, é que o Brasil perdeu o freio e a vergonha. Essas pessoas começaram a passar o bonde, passar o trem por cima de nós. Infelizmente, somos minorias na Câmara dos Deputados. Hoje, o André sabe a luta que ele tem enfrentado como líder da oposição, e é muito difícil a gente conseguir algumas vitórias. Para isso, nós precisamos de mobilizar a sociedade, explicar para a sociedade o que é realmente o Correio e por que os Correios existem. Não há possibilidade nenhuma dessas empresas que estão pleiteando essa compra dos Correios, por exemplo, a Amazon e outras delas, inclusive algumas brasileiras, que provavelmente serão laranjas de empresas estrangeiras que estão pleiteando essa aquisição, não há outra razão a não ser ganhar dinheiro. E ganhar dinheiro no momento onde os Correios têm a maior possibilidade de, além de já estar dando lucro, desde 2016, mais ou menos, que até 2013, como o próprio André citou, com a retirada de quase 3 bilhões de antecipação do seu orçamento, Giovanni sabe disso, que deu 3 anos de prejuízo ou 4, se não me engano, e aí voltou a lucro. Isso é método de funcionar e fazer com que essa estrutura seja uma estrutura estigmatizada. Estão vendendo à sociedade, como se fosse uma grande vantagem vender. Está me lembrando aquela história que o pai é trabalhador, o filho é nobre e o neto é pobre. Nós estamos vendendo tudo que nossos antepassados construíram. Nós estamos vendendo as coisas boas. Nós estamos vendendo a comida e daqui a pouco nós não temos mais comida e a gente não tem mais o que comer. O Brasil passa por um momento muito sério. Um governo desgovernado, com pessoas interessadas em levar vantagem. A manifestação ontem do ministro das Comunicações, a manifestação mais ambígua, elogia e fala que tem que vender. Não dá para entender isso, a não ser que tenha por trás, e eu acho que tem a intenção de levar vantagem em alguma coisa. E hoje nós estamos assistindo esse descalabro. É importante que a gente fale para a sociedade, para os brasileiros, que o Correio não é simplesmente um entregador de cartas. O Correio, a partir de agora, principalmente depois da pandemia, se vocês virem a lucratividade que os Correios deu em 2020, porque ele passou a transportar, e vai ser assim a partir de agora, um monte de mercadorias, a sociedade se habituou a comprar online, o Correio vai ser muito mais lucrativo ainda do que sempre já foi. É o momento que eles vêm com toda a sede, com toda a vontade, para meter a mão nesse botim. É isso que nós estamos assistindo, é contra isso que nós temos que lutar, porque o interesse não é a capilaridade, não é a permeabilidade do sistema. O interesse é arrecadar. E como o próprio André disse, 300 e poucos municípios do Brasil dão lucro. Você imagina lá na minha Manhumirim, lá em Durandé, Martins Soares, são cidades pequenas que eu conheço na minha região, não vai ter Correios. E se alguém quiser comprar alguma coisa, vai receber através de uma empresa privada com preço muito maior. Quem vai pagar essa conta no final somos nós brasileiros que entregamos um sistema pronto para ser explorado e os brasileiros que estão na ponta pagando mais por um custo que, naturalmente, não teriam se fosse essa empresa privada que faz o seu trabalho. E como já ouvi do Lupe várias vezes, e acho que é muito, muito próprio o que ele diz, empresa brasileira não é para dar lucro, ela tem que fazer assistência social e assistência primordial que ela faz para a sociedade. O lucro dos Correios não é o lucro financeiro do final do exercício. O lucro dos Correios é a prestação do serviço de qualidade e, principalmente, nos locais onde ele não tem condição de ser pago pelas pessoas que lá estão. Quando nós fizermos isso, nós estaremos cooperando mais uma vez, Lupe, mais uma vez, Giovanni, mais uma vez, André, para fazer com que os pequenos municípios fiquem desassistidos e hoje que já não tem saúde, já não tem educação, não terão bancos, não terão Correios, que hoje os Correios funcionam como bancos em vários municípios, pagam contas, fazem depósito. Nós teremos um abandono dessas cidades. Essas pessoas não tendo assistência, estando desassistidas, que é mais uma fórmula de desassistência e destruição das pequenas cidades, vai fazer com que essas pessoas migrem para a periferia das grandes cidades em busca de qualquer coisa, e mais uma coisa dessa é assistência. É o correio, é a compra chegando em casa,
E isso vai fazer, sabe o quê? Vamos criar cidades fantasmas, nós vamos abandonar o Brasil profundo, nós vamos deixar o Brasil desassistido e vamos criar na periferia das grandes cidades, as favelas aumentarão, as necessidades aumentarão e submeteremos os nossos brasileiros menos favorecidos a um mundo mais de violência, de tráfico de drogas, de prostituição e toda a mazela que uma grande cidade tem. Quando você cuida das pequenas cidades, quando você cuida de manter os Correios lá, que dão prejuízo, na verdade, dão sim, mas não é para dar lucro, é para cumprir uma função social. Quando nós fazemos isso, nós estamos ajudando o Brasil como um todo, estamos ajudando as grandes cidades, estamos ajudando a quem dá lucro sobreviver. E isso nós não podemos abrir mão. Por isso, presidente, a privatização dos Correios é um crime de lesa pátria, é um crime contra a sociedade brasileira, e nós não podemos, de maneira alguma, deixar de falar isso para todos os brasileiros. O nosso momento é de movimento e de fazer com que a sociedade tome conhecimento desses nossos argumentos para que nós consigamos, pelo menos nesse momento, que somos minoria ainda na Câmara dos Deputados, possamos pelo menos tentar frear esse processo. Quero aqui agradecer a oportunidade de ter falado com vocês. Foi muito bom estar aqui. Aliás, é muito bom estar aqui. Giovanni, estou prontinho para te ouvir, porque eu tenho certeza, você, como presidente lá dos Correios, viveu isso de perto e tem mais informações para nós. Muito obrigado. Então, vou passar a palavra aí para o doutor Giovanni, ex-presidente dos Correios, ex-deputado e atualmente secretário de produção do governo do Pará. Ao cumprimentar aí meus amigos, Maria Eringe, André Figueiredo, Carlos Lupe, já queria cumprimentá-los e abraçá-los pelos argumentos utilizados para a defesa dos Correios do Brasil. Olha, Léo, você faz essa live em bom momento. O Brasil precisa debater questões fundamentais como essa. É a sobrevivência nacional que tem jogo. Tem jogo por quê? Porque na periferia deste Brasil tem brasileiros como temos nos centros, grandes centros do Brasil. Seja lá em Florianópolis, em Minas Gerais, em Belo Horizonte, mas tem gente na cidade periférica, como bem disse o Maria Eringe, que serão abandonados literalmente, onde a única presença física do Estado brasileiro é o homem dos Correios, que vai à residência do cidadão, antes levando a cartinha apaixonada da mãe ou do filho de que distantes se comunicam lá do Rio Grande do Sul com o extremo do Oiapoque. Mas nós aqui estamos a discutir uma coisa muito séria. O Correio sempre deu lucro, o Lupe disse isso, e é verdade. O André Figueiredo, nosso ex-ministro, e tive a honra de servir com ele no Ministério, sendo presidente dos Correios, por indicação dele e do meu partido, companheiro Lupe, que acreditou em mim, pude ali chegar num momento difícil dos Correios. Nós saímos de uma reserva de 6 bilhões de reais e 2 meses depois estávamos só com 1,5, porque tivemos que reembolsar o Banco do Brasil e nossa reserva era mínima. Mas deixamos lá, e o André sabe disso, já com 6 bi de reserva bancária. O Correio dá lucro. Mas o lucro maior é esse mesmo, viu, Maria Eringe? É o serviço prestado ao povo brasileiro. É estar em todos os municípios do Brasil. O André citou um número interessante. São 350 e poucos municípios no Brasil que dão lucro, para cobrir exatamente o déficit de outros municípios que são antieconômicos em termos de remessa de produtos ou de correspondência menor. Nós entramos no e-commerce para valer. Outras empresas também o fizeram. Essas outras empresas todas continuam ainda concorrendo conosco e trabalhando conosco nos grandes centros, nas cidades de maior volume, onde financeiramente para eles se justifica. Mas ao chegarem aqui em Belém, entregam em Belém e depois postam nos Correios para levar lá para São Félix do Xingu, para o nosso interior, para o distrito da Taboca, onde tem gente morando. Mas eles não vão lá levar. Se utilizam dos Correios. Fazem a postagem aqui nos Correios para que esse produto, esse bem, possa chegar àquele cidadão companheiro, corajoso que adentrou essa Amazônia para conquistá-la para o Brasil. Então, eu fico aqui triste quando vejo que os argumentos dos outros, aí, de outros tantos, é o prejuízo, ou a ineficiência dos Correios. Que ineficiência? Premiados, prêmios e mais prêmios para os Correios,
pela eficiência, ao contrário do que dizem no argumento de quem quer entregar ao Brasil, como bem expressaram meus companheiros aqui. Então, eu acho, ô Léo, que você está prestando um grande serviço para que o nosso povo possa refletir e apelar aos seus representantes na Câmara, no Senado, nossos deputados federais, senadores, para que se juntem a nós. Nós não queremos um Estado grande, nós não queremos um Estado absoluto, nós não queremos um Estado mínimo também, não. Nós queremos, como disse o Ciro Gomes, o nosso Estado necessário. E os Correios é o Estado necessário que queremos para chegarmos a todos os brasileiros por todos os rincões deste país. Muitos destes homens de hoje, acostumados com os grandes centros, se esquecem de brasileiros que na periferia moram. Eu, então, fico aqui pensando, até quando, né, nós vamos conviver com isso? Ah, porque os Correios podem falir a qualquer momento, mas pode falir entre aspas. O Correio já tem 360 anos, não é isso? O André falou 358 anos. Não é, André? E o Correio está vivo, e é lucrativo, e dá lucro para o país. Não onera o país, ao contrário. Nós já servimos muitas vezes, às vezes, o Tesouro repassando recursos dos Correios. Logo que assumi, antes, 6 meses ou 8 meses antes, tinham levado dos Correios 8 bilhões de reais para o Tesouro, para socorrer o Tesouro naquela época, dos Correios. Agora, eu entendo que esse momento é um momento de muita reflexão. Nós estamos assim passando por uma tese, uma defesa do Estado mínimo, e que vai entregar tudo, como disse aqui agora o André. Estão querendo entregar tudo. Mas, olha, fico feliz de participar dessa live com você, Léo, com os companheiros Lupe, meu presidente querido, e que tem a liberdade de brincar comigo pelos cabelos brancos que tenho, né? Porque ele quer insinuar que eu já sou velho. E eu sou só idoso. Só idoso. E, olha, eu e o André votamos essa lei. O Mário Eringer também. Ele está ali despenteado e tal, né? Mas é a lei do idoso, acima de 60 anos. Porque eu costumo dizer que velhice, viu, Lupe? Não tem idade. Parou de sonhar, ficou velho. Parou de se indignar, mais velho ficou. Porque você viver num país com a potencialidade que temos nós e conviver com tanta pobreza, se não for motivo de indignação, não é motivo, então, para se viver. Temos que estar indignados todo dia para mudarmos esse quadro nacional. E não compactuarmos com essa proposta indecente de privatizar Correios, uma empresa que faz a presença do Estado brasileiro lá nos rincões brasileiros, com os homens mais humildes e mais corajosos que adentraram este país para ajudar a colonizá-lo, a ocupar o seu território. Não é? Então, eu acho que nós temos que estar indignados todo dia, viu, Lu? Para resistirmos a essas investidas entreguistas que estamos a conviver. Então, eu fico aqui feliz de ver esses nobres companheiros aqui nesse debate, e você, ainda jovem, puxando esse debate para nível nacional, para que outros tantos pudessem conosco conviver nessa ansiedade do momento e provocar os seus deputados, ou com eles se comunicar pela internet, mandando sua mensagem de apelo para que não entreguem o Brasil pelas mãos do Correio. Não é? Eu fico aqui pensando mais uma coisinha só. Eu até faço um apelo agora para o Mário Eringer, mineiro como eu, conterrâneo. Nós, mineiros, eu costumo dizer, viu, Mário, que esse povo que não é mineiro fica com inveja de nós dois, porque nós, mineiros, nós é ajeitado, não é? Principalmente para conquistar corações brasileiros, corações realmente nacionalistas. Não é? Eu fico aqui com saudade apenas de um exemplo, de uma exceção que houve extraordinária, né, que foi do Brizola. Era um apaixonado pelo Brasil, apaixonado pelo Estado brasileiro, voltado para o cidadão, para o seu povo. Não é? E aí eu quero conclamar todos os amigos para que nós possamos estar nessa maratona, e o André, você e o Eringer, que muito bem representam os nossos estados do Ceará, o nosso estado de Minas Gerais, né, que nos orgulham como companheiros. Tive a honra de ser companheiro de vocês dois. Né? Hoje estou aqui no estado do Pará, sendo secretário de Estado,
tentando ajudar o meu estado, que precisa muito e tem um potencial extraordinário, viu, Lu? Mas nós precisamos dos Correios. Na Ilha do Marajó, eu me lembro que ainda, presidente dos Correios, eu pude homenagear um jovem que trabalhava nos Correios lá e que foi o lugar que deu melhor lucro, proporcional, logicamente, perfeito? Das operações do Banco do Brasil, do Banco Postal. Perfeito? Era o banco que tinha, e até hoje, em muitos municípios, o banco que existe é o Correio, é a agência dos Correios. Pelo amor de Deus, onde é que estão a pensar? Quero ver qual empresa privada que vai fazer esse trabalho, ter lucro em 360, 400 municípios, e nos outros, como é que eles vão cobrir? Não vão cobrir. Fiquem sabendo disso. Quem nos ouve, outros tantos que nos ouvem e nos veem nesse momento. Então, eu fico aqui pensando como é que fica o meu Marajó. Quem quiser comprar algum objeto que por lá poucos têm condições de oferecer, de ofertar, e hoje pela internet, inclusive o Correio disponibilizou recentemente um programa deles, Minhas Importações. Então, hoje, pelos Correios, você compra coisa lá dos Estados Unidos e recebe em casa. Onde tiver um ponto de internet, o indivíduo pode entrar ali, comprar e vai receber em casa. Mas se tiver o Correio. E se não tiver, nos grandes centros, acho que tudo bem. Fora disso, acabou o Brasil. Então, fica aqui meu abraço a todos os companheiros, conclamando que vocês mais jovens, como você, o Lucas Álvares, que está aí também nos ajudando, vocês continuem com a comunicação social que fazem, né, divulgando o nosso pensar, para que nós não entreguemos pelas mãos dos Correios do Brasil. Um abraço a todos vocês e eu continuo aqui à disposição do debate. Obrigado, doutor Giovanni. Vou passar a palavra, então, para o Lucas Álvares, que é diretor de formação política aqui da Fundação no Rio de Janeiro. Então não vou botar agora, não, que eu estou no meio de uma live, tá? O deputado Mário Heringer está com o microfone ligado. Bom, desculpa que a gente está numa votação na Câmara aqui, eu me esqueci, desculpa. Entendo a urgência. Quero cumprimentar o deputado Mário Heringer, cumprimentar também o deputado André Figueiredo, ao secretário Dr. Giovanni, ao nosso presidente nacional Carlos Lupe, ao Léo, que comanda a mesa nessa noite, e a você que nos acompanha. Temos aí centenas de companheiros trabalhistas nos assistindo pelas redes sociais, enviando comentários, perguntas, compartilhando a nossa transmissão. E agradecer imensamente a audiência que você nos concede. Eu sou Lucas Álvares, sou diretor de formação política da Fundação Leonel Brizola Alberto Pasqualini aqui no estado do Rio de Janeiro, e quero recordar que essa experiência de privatização de serviços postais já foi feita em vários países, como Portugal e Argentina, sempre com resultados muito pouco exitosos, para usar aqui o termo mais educado. O que se dá em Portugal, onde a privatização aconteceu recentemente, e lembrando que Portugal é tão menor do que a maior parte dos estados brasileiros, mas mesmo assim, no pequeno Portugal, somente as cidades mais adensadas, mais lucrativas passaram a ser atendidas, aquelas mais afastadas, por trás dos montes, de onde vieram tantos portugueses para o Brasil, cidades mais afastadas do Portugal profundo, foi abandonado pela empresa que hoje opera em caráter privado serviços postais e de entregas de mercadorias em Portugal. O mesmo se dá na Argentina. E aí nós nos colocamos diante da seguinte questão: o nosso partido, historicamente, é o único partido do campo progressista que tem compromisso revogatório. Em 94, na campanha para a presidência da República, em 98, na campanha para a vice-presidência, nosso líder, Leonel Brizola, afirmou categoricamente: se entregarem, vamos tomar de volta. E ele tinha histórico, né? Lá no Rio Grande do Sul, estatizou, encampou empresas privadas que prestavam maus serviços públicos, em nome da coletividade, em nome de bons serviços prestados à população. Por isso, o trabalhismo tem um compromisso que outros grupos, lamentavelmente, não têm essa sensibilidade.
não tem esse compromisso revogatório. Há a alegação de que não é possível tomar de volta, que isso espantaria os investidores. Nós estamos vendo agora, na mesma Argentina que eu acabei de mencionar, e no México, países mais pobres, mais dependentes economicamente do que o Brasil, empresas que tinham sido privatizadas em desacordo com os interesses nacionais desses países foram encampadas, nacionalizadas corajosamente pelo presidente Alberto Fernandes, que está nacionalizando o setor elétrico na Argentina, e pelo presidente López Obrador, do setor elétrico no México. Por que no Brasil as privatizações são vacas sagradas, mesmo quando os resultados são tão ruins, mesmo quando elas significam um aumento brutal no custo de vida do trabalhador? Pare para pensar, você aí, que viveu o tempo das estatais na telefonia, no gás, na energia elétrica, quantos por cento do seu salário você gastava para pagar suas contas básicas de casa 20, 30 anos atrás, e quantos por cento você gasta hoje? Teu custo de vida aumentou, o teu salário é consumido pelas concessionárias privadas que prestam, em contrapartida, péssimo serviço. O Brasil produziu um programa de privatizações radical, privatizando os chamados monopólios naturais, como, por exemplo, ferrovias, saneamento básico, como está se dando agora aqui no nosso estado. É um dos programas mais abrangentes de todo o mundo. E em que isso melhorou a vida do brasileiro? Temos serviços de má qualidade a custos altíssimos. A pergunta que eu quero deixar aos nossos convidados é: por que as privatizações no Brasil são vacas sagradas? Por que o nosso país é o único que não nacionaliza empresas que foram privatizadas? Na Inglaterra, o setor de saneamento foi estatizado por governos conservadores. Nos Estados Unidos, as ferrovias foram estatizadas por um governo do Partido Republicano, já nos anos 70. É consenso que monopólio natural tem que pertencer ao Estado. Por que no Brasil, nós do PDT somos a única voz realmente discordante do processo de privatizações? E nós não vemos outras forças, tanto no campo progressista quanto no chamado centro, defendendo que o interesse público tem que se colocar em primeiro lugar em detrimento dos lucros das empresas que operam esses serviços e não investem. Se propõem a investir e não investem. Ontem foi colocado pelo ministro Fábio Faria que a necessidade de privatização se daria porque seria preciso investir 2,5 bi em renovação dos serviços dos Correios, em adoção de novas tecnologias. Mas a realidade é que as empresas que operam serviços que foram privatizados não fazem novos investimentos. Isso se dá em tudo que foi privatizado aqui no Brasil. Na hora de fazer investimento a longo prazo, procuram o BNDES, procuram dinheiro público, porque não tem fundos para conseguir promover novos investimentos, tampouco interesse em fazê-lo. Então, a pergunta que eu quero deixar, e serve para todos os nossos convidados, cumprimentando novamente a todos: por que privatização no Brasil é vaca sagrada? Por que nós assumimos um programa mais radical do que a maior parte do mundo e agora não temos coragem, dentro do arremedo de projeto de nação estabelecido na nova República, de voltar atrás esse processo? É isso. Boa noite a todos. Obrigado pela atenção. Obrigado, Lucas. Eu quero fazer uma consideração também, então vou colocar uma pergunta também, aí a gente faz uma rodada de respostas dos nossos convidados. Quando a gente fala de Correios, a gente pensa também muito em integração territorial, integração do território nacional. E o Brasil, historicamente, é um país que demorou a ter, de fato, o Estado brasileiro demorou a ter, de fato, domínio do território nacional. O Brasil se tornou império e não foi um império expansionista. Claro, teve a questão com o Uruguai, teve depois a anexação da Bolívia, ali do Acre, a anexação do Acre pela Bolívia, mas o Brasil não foi um império com uma vocação imperialista, uma vocação expansionista. O grande esforço do Império Brasileiro foi de conseguir dominar o próprio território, que ainda era muito desconhecido. E até meados do século XX, o território brasileiro ainda era muito desconhecido pelo próprio Estado brasileiro. E aí, claro, tivemos esforços do Marechal Rondon, tivemos depois no próprio regime militar, teve a expedição Rondon, mas, de fato, a gente vê que os Correios, estando presentes em todas as cidades brasileiras, são um exemplo dessa integração territorial
que demorou tanto tempo para ser conquistada, e os Correios são talvez o maior exemplo disso. Isso se relaciona com a ideia de um projeto nacional. A integração do território se relaciona com a ideia do projeto nacional de desenvolvimento que o nosso líder Ciro Gomes fala. Então, queria que vocês pudessem falar um pouco disso também, sobre como a defesa dos Correios está intrinsecamente relacionada com o Projeto Nacional de Desenvolvimento e com os compromissos históricos do PDT. Vamos seguir a mesma ordem, deputado André. Deputado André? Está sem som. Veja bem, Léo, a questão da integração territorial, ela precisa ser levada em consideração sob diversos aspectos, né? Nós temos hoje a necessidade de termos, por exemplo, a universalização do acesso à internet, que é um dos principais instrumentos hoje de educação do povo brasileiro, de comunicação do povo brasileiro, e que nós tivemos, à época, no Ministério das Comunicações, a preocupação de buscarmos ampliar o acesso através de fibra ótica, através do nosso satélite, que foi lançado posteriormente, para justamente levar a comunicação aos locais mais distantes. A gente sabe que as empresas de telecomunicações, elas têm, evidentemente, e no direito legítimo delas, enquanto empresas privadas, de buscar resultados operacionais lucrativos. Só que o Brasil é mais do que o lucro das empresas. O Brasil, como o Lupe sempre coloca, precisa ter o lucro social, que é a felicidade do seu povo, que é a integração do seu povo através de uma política de comunicação eficiente. E nós não estamos vendo isso por parte da preocupação, nenhuma preocupação por parte do governo Temer, do governo Bolsonaro. Nós estamos vendo, pelo contrário, uma política de afastamento através do incitamento, da incitação de ódio, não é? As pessoas estão sendo levadas a odiar, inclusive dentro da própria família, e isso é muito ruim. Por isso que essa questão da discussão dos Correios, ela necessariamente passa pela necessidade que temos, como você mesmo disse, de termos a integração territorial como um dos parâmetros que temos que buscar. E como o Lucas bem colocou, né? Nós temos aí, felizmente, a tradição revogatória, que veio desde a época do Brizola, em 1959, com a Bondencher, que prestava um péssimo serviço de geração de energia elétrica no Rio Grande do Sul, e ele estatizou. E assim como Getúlio idealizou a Eletrobras e, posteriormente Jango implantou, o que nós vimos agora foi a Eletrobras privatizada, os Correios em processo de privatização, e nós temos que nos rebelar contra isso tudo. E, em sendo privatizado, é bom que a gente deixe muito claro para quem se arriscar a comprar. Nós vamos, se Deus quiser, em 2023, revogar esses crimes de lesa-pátria e fazer com que o povo brasileiro possa ter retomada de toda essa política de integração. Nós temos que fazer, por exemplo, que os Correios voltem a ser correspondentes bancários. É inadmissível que não haja uma determinação do Poder Executivo para o Banco do Brasil manter como agente, se manter como agente. Quantos municípios no Brasil que tinham nos Correios o seu único acesso à comunicação bancária, porque não tem agência. Muitos, você tem que pegar o Bolsa Família em outro município, acaba gerando riqueza para outro município, além de gerar, por exemplo, o risco de ser assaltado no meio do caminho. Enfim, o Brasil precisa ter um governo realmente que se preocupe com a integração do povo brasileiro. E os Correios são parte indispensável disso. Acho que bloqueou aqui. Mário. Oi. Eu gostei muito da intervenção que você fez, Lucas, principalmente por fazer aí uma rememoração histórica e botar muito claro que essa questão revogatória é fundamental. Porque, como o próprio André disse, quem se arriscar, saiba que está se arriscando. Porque, se Deus quiser, em 2023, nós vamos consertar esses desarranjos que estão fazendo com o nosso país. Essa é parte da nossa história, é do DNA, e, com certeza, nós vamos fazer. Essa questão da vaca sagrada, das privatizações terem virado essa vaca sagrada, foi consequência de uma boa narrativa que o neoliberalismo meteu através das televisões, rádios do Brasil e permeou a sociedade como um todo.
fazendo com que se acreditasse que o serviço público é um serviço de baixa categoria, de baixa qualidade, e isso tudo faz com que as pessoas passaram a acreditar nisso. E nós temos a obrigação de rediscutir isso dentro de umas bases que nós sabemos que são as verdadeiras. Então, vai partir do nosso trabalho, da nossa narrativa, da nossa explicação para mudar esse tipo de conceito que hoje está enraizado. Realmente, você tem razão. Parece uma vaca sagrada mesmo. Ninguém quer falar contra privatizações, só nós. Mas, se Deus quiser, nós vamos conseguir mostrar para as pessoas, e agora especificamente nesse momento dos Correios, que isso é uma grande besteira, é uma grande mentira que se cultivou com capricho para transformar-se nessa vaca sagrada. Não tenho dúvida nenhuma disso. A questão da integração, Léo, e aí quero aproveitar para falar com Léo e Lucas ao mesmo tempo. Obrigado por serem tão jovens e tão interessados em fazer um caminho que nós já, como disse o Lupe, que pintamos o cabelo de branco ou rapamos as cabeças, que nós já estamos andados na vida, já fizemos, e vocês vêm melhorar essa condição, até porque a capilaridade, a comunicação de vocês com a moçada da sua faixa etária é muito mais fácil que a gente. A gente passa a ideia de que nós somos grandes sabidos, grandes espertos, e que, às vezes, a juventude não nos ouve. Mas obrigado por vocês estarem hoje protagonizando aqui nesse debate essas perguntas que eu acho que a juventude toda precisa saber perguntar e ouvir as respostas que vocês, com certeza, são capazes de dizer. Mas a questão da integração ela é fundamental no Brasil e, felizmente, o nosso país não foi um país expansionista, até porque não tinha como ser. Nós éramos tão grandes, aliás, nós somos tão grandes, que cuidar de nós próprios já era o suficiente. E isso também reflete uma postura muito pacífica da gente com relação aos nossos vizinhos. Isso é muito bom. É claro, nós tivemos aquela guerra do Paraguai, como foi citada, nós tivemos a encrenca lá por causa do Acre, mas isso foi num passado já um pouco distante e que não serviu para criar na gente essa vontade imperialista que muitos têm por aí. Então, na verdade, o que nós somos hoje é o quintal do mundo imperialista. Se nós não soubermos cuidar de nós mesmos, nós continuaremos sendo o quintal, seremos explorados, seremos sempre o país do futuro e nunca, jamais, o país do presente. A integração é importantíssima e o que nos querem fazer, além de tirar os nossos dinheiros, além de tirar a nossa capilaridade, eles querem tirar a nossa unidade. A unidade do Brasil se faz, e principalmente, em uma das razões, exatamente pelos Correios, que leva o beabá do Oiapoque ao Chuí e que a gente fala a mesma língua, tem os mesmos sentimentos, tem os mesmos amores, humores e, com certeza, os mesmos times de futebol. Apesar de um serem do Fluminense, como o Lupe, e eu ser do Flamengo, né? E aí a gente vai tocando. Essa camisa do Flamengo aqui é só para provocar o Lupe mesmo um pouquinho. Mas é assim que é. Nós somos um país que é um grande continente. E essa diversidade ela só conseguiu ser tão unida exatamente porque nós tivemos mecanismos, e um deles os Correios, que nos uniu e nos agregou. E eu acho que isso precisa ser preservado e é por isso que nós devemos fazer a nossa luta. Olha, eu não sei se sou eu agora. Sim, deixa eu só fazer um aviso. O presidente Lupe teve que sair porque ele já tinha uma outra reunião marcada nesse horário, então ele fez apenas a fala de abertura. Então ele pediu para avisar isso. Então podemos falar mal dele à vontade aqui, né, Léo? Léo, depois você transmite a minha solidariedade ao Mário Heringer pela camisa bela que veste no confronto aí de torcedores, não é verdade? Leve ao Lupe também a minha solidariedade ao Mário Heringer. Mas, olha, voltando à questão dos Correios, eu sei que nós devemos ter aí uma audiência grande de alguns companheiros dos Correios, né? E eu gostaria até de fazer um apelo a estes todos, que na residência que visitassem de hoje até a votação dessa matéria, viu, Mário? Levassem a cada um daqueles residentes um apelo para que se comunicassem com o seu deputado, no sentido de preservar essa instituição nacional, querida instituição nacional. Eu, desde pequeno, lembrava dos carteiros batendo na porta da casa da minha mãe, e eu, estudante no Rio de Janeiro, fazendo medicina, fui para lá com 17 anos, mandava minha cartinha saudosa à minha mãe, porque nem telefone tinha nas residências.
Eu ia, às vezes, num posto de telefonia para falar de 15 em 15 dias com a minha família. Mas a carta eu podia mandar. E era esse carteiro, essa mão sagrada que une o Brasil realmente. O Poca é o Chuí, como bem disse o Mário, é que nós queremos preservar. Não é isso, o André Figueiredo? Então, eu confio muito no André, confio muito no Mário, por essa garra, essa destemida vontade de servir ao Brasil. Tem que ter coragem, realmente, Mário, porque nós sabemos que tem muita gente que foram convencidos por mídias sociais que o Estado tem que ser o Estado mínimo. O Estado mínimo que não serve ao povo. Eu estudei numa faculdade federal e, até hoje, fiz medicina na federal, como tem várias universidades federais pelo Brasil, muito melhor que as particulares, são privadas. Cobram altíssimo do cidadão, exploram o seu alunado, muitas destas, e não dão a formação profissional que deveriam dar, como dão as públicas. Então, não é falência do Estado federal, do Estado público, do Estado. Quantas empresas privadas, em vários setores, já decretaram falência e deixaram o cidadão que serviam à míngua, não é verdade? Tendo o Estado que assumir, às vezes, as situações. Então, eu fico aqui muito feliz com o debate, mas pedindo, fazendo um apelo, mandando um abraço carinhoso a esses 100 milhões de brasileiros que servem ao povo brasileiro através dos Correios, nas diversas situações, desde o carteiro, que é 85% dessa população de 100 mil, né? 85 mil brasileiros, aos outros 15 mil que fazem o trabalho meio, atividade meio, para que pudesse a máquina funcionar. Então, fica aqui meu abraço e meu apelo a todos eles. Vamos juntos conquistar o Brasil por essa causa nobre, que é manter os Correios servindo ao Brasil e aos brasileiros. Um grande abraço a todos. Um abraço, Mário, um abraço, Léo, um abraço, Lucas, pelas informações que nos traz. É uma contribuição formidável. A sua análise da situação da Argentina, da situação do México, né? Da situação de Portugal, os Correios em Portugal, não é verdade? Isso é muito importante. Isso aí é que vai abrindo as cabeças para repensar em posições radicais, posições apaixonadas que perdem a capacidade de crítica pela paixão de servir a um Estado proposto por alguém que não tem compromisso com o Brasil. Então, parabéns a vocês dois e vamos em frente. Um grande abraço, Léo. Até a próxima. Obrigado, doutor Giovanni. Lucas, tem alguma pergunta aí para encerrar? Uma pergunta muito rápida. Já tratamos aqui, Léo, da questão do compromisso revogatório histórico que o PDT tem. Bom, há ambiente na Câmara dos Deputados, algum ambiente de restrição a esse projeto de privatização, como ele foi colocado? Porque esse projeto ele fere a Constituição Federal não apenas em sua essência, mas na forma, porque a Constituição prevê de maneira expressa o monopólio do Estado sobre a entrega de correspondência, né? Porque todo brasileiro tem que ter acesso a serviços postais. Não é com tarifa social que se resolve esse problema. Existe um conceito de universalidade previsto na Constituição que tarifa diferenciada não resolve, não é capaz de resolver. Vocês veem hoje na Câmara dos Deputados algum tipo de restrição da parte das bancadas dos outros partidos a esse projeto? Bem, então eu vou deixar essa pergunta e aproveito para abrir a fala para que vocês possam fazer suas considerações finais. Pode ser no mesmo... Vamos seguir a ordem, então. André? Bem, eu considero, Lucas, de uma dificuldade muito grande, né? Creio eu que nós temos aí muito pouco tempo. Infelizmente, não há tempo para mobilizarmos os trabalhadores dos Correios e, consequentemente, fazermos a ocupação da Câmara dos Deputados, até por conta ainda de estarmos vivenciando um momento grave no enfrentamento dessa pandemia. Então, nós temos que lutar, sim, ver o que é que nós podemos minimizar danos, contando sempre com a pressão desses quase 100 mil trabalhadores dos Correios e do povo brasileiro, que certamente não vai ter bons resultados com a privatização dos Correios. Basta ver quem
quem quer fazer um paralelo, vamos ver quem está satisfeito com as distribuidoras de energia elétrica que hoje detêm a concessão dessa distribuição. Eu digo que eu sou do Ceará, e a Enel, no Ceará, eu acho que o Giovanni, que tem propriedade lá em Goiás, também sabe que a Enel representa para Goiás um serviço de péssima qualidade e com as tarifas lá em cima. Quer dizer, os Correios hoje têm uma das 5 tarifas mais módicas, mesmo sendo dos países territorialmente maiores do planeta. O Brasil tem nos Correios a modicidade tarifária como uma de suas características. Então, o que eu quero deixar muito claro aqui, até para quem nos assiste, a gente só tem que evitar também, né, que a gente sabe que, para além do exemplo desastroso de Portugal, a gente também tem um exemplo desastroso do nosso vizinho, da nossa vizinha Argentina, que houve a privatização em 2003, e adivinha quem ganhou? A família do ex-presidente, né, recentemente, Macri, né, que, inclusive, na gestão do Macri, eles colocaram recursos vultosos para tentar salvar a empresa privada da falência e não conseguiram. Então, a gente só espera que a família Bolsonaro, de repente, não queira montar aí uma estrutura também para pegar os Correios, além das milícias que eles já dominam, né? Vamos ter que resistir, minha gente, vamos ter que resistir muito. E se, digamos, a família Bolsonaro tem no exemplo americano aquele seu guru, apesar de ser o Trump à época, a United States Postal Service, né, é a empresa estatal, na verdade não é nem uma empresa, é uma agência governamental federal que gera 644 mil empregos aproximadamente, dos quais 495 mil são funcionários diretos da USPS. E da mesma forma a França, o Grupo La Poste, enfim, nós temos exemplos que não é apenas em países considerados de gestão de esquerda, nós temos aí países historicamente adeptos ao liberalismo, mas no que diz respeito à política postal, à política de serviços postais, eles são rigorosíssimos, até porque os Correios no Brasil, assim como nos Estados Unidos, têm uma aprovação e uma respeitabilidade popular de perto de 90%. Na última pesquisa, em 2018, nós tivemos aqui os Correios atrás apenas da instituição Família e da instituição Bombeiros, né? Então, os Correios, aquele funcionário com um uniformezinho amarelo e azul, eles são, na verdade, a maior riqueza do patrimônio dos Correios e são pessoas importantíssimas que levam a comunicação para todos os rincões do nosso país. Por isso que vamos lá, privatizar os Correios é roubar o Brasil, é o mote dessa nossa live, e nós vamos ser resistência, mesmo derrotados, mas não saberemos valorizar a vitória de quem eventualmente nos vencerá, assim como dizia Darcy Ribeiro. Preferimos estar do lado daqueles que efetivamente querem o bem para o Brasil. E certamente não é a privatização dos Correios que trará esse bem. Mas 2023 está chegando, se Deus quiser, e muita coisa vai mudar desses últimos anos de desmantelo, irresponsabilidade, omissão e corrupção do governo brasileiro. Um grande abraço, mais uma vez. Parabéns, Léo, parabéns pela condução, parabéns, Lucas, também pelos posicionamentos também extremamente ponderados e com conteúdo. Parabéns, meu querido amigo deputado Mariarinja. Lembrando a ele que o Flamengo ainda vai pegar 2 vezes o Ceará, portanto, se prepara aí, que ano passado foram 2 lapadas que nós demos no Flamengo, mas o Flamengo pode ser campeão. O Ceará só gosta mesmo de ganhar do campeão, né? E meu amigo Giovanni aí também, torcendo, não sei se ele torce Remo ou Paysandu, né? Mas dizer que o futebol paraense merece também um lugar ao sol. No mais, o que nós precisamos agora é resistir, não à privatização, sim aos Correios, sim ao Brasil. Alô? Obrigado, deputado André. Deputado Mário. Bem, para ser rápido e prático, a pergunta é se tem clima, se tem outros partidos. Olha, tem clima, tem outros partidos, mas falta-nos uma coisa fundamental no parlamento e que a pandemia facilitou muito o trabalho de quem gosta de passar a boiada. Falta aquele contato pessoal, aquela presença física da gente no plenário. A gente não consegue, porque muitas das vezes, quando a gente está no plenário, a gente consegue, como o Giovanni mesmo disse, convencer corações e mentes, ter tempo de trabalhar essas posições. E, infelizmente, a pandemia facilitou de uma maneira muito grande até a mudança do regimento interno da tramitação dos projetos dentro da Câmara. Nessa circunstância,
Eu acho muito difícil que a gente consiga evitar. O que o André disse é importante. Nós temos que minimizar a lesão, mas, com certeza, temos que fazer alguma coisa. A proposta do Giovanni, falando para os membros dos Correios, para que eles, no seu trabalho, no seu dia a dia, mobilizem a sociedade, mostrem para a sociedade a importância da existência, também é fundamental. O que nós precisamos de fazer é resistir. Nesse momento, não temos força para ganhar, infelizmente, mas deixar o Correio ser roubado, que esse é o nosso tema, nós não vamos cooperar para que seja roubado. Nós vamos resistir. É isso que nós queremos. Quero deixar um abraço a todos. Giovanni, meu amigo, estava com uma saudade de você danada. Matei a saudade aqui agora um pouquinho, mas quero breve estar te dando um abraço. A gente já deve estar vacinado, você já deve estar, eu também já estou, porque a gente já é velhinho. Encontrar para dar um abraço. André, breve nós estamos chegando aí, depois que passar essa conjuntivite aqui, que eu ia essa semana, mas com esse olho desse jeito não dá para ir. E vocês dois, Léo e Lucas, parabéns pelo trabalho que vocês estão desenvolvendo. Não para, não. Tem muito assunto no Brasil que precisa ser discutido, tem muita gente que precisa da ajuda de vocês, jovens. Grande abraço, fiquem todos muito bem. Léo, me permita despedir dos dois amigos que aí estão, e vocês dois, Lucas e Léo, Mário Heringer e André Figueiredo. Olha, os dois têm pulso e têm vontade de vencer. Eu só queria fazer um alerta. O deputado Lupe, nosso presidente Lupe, na abertura, comentou da inconstitucionalidade do projeto de lei. Na verdade, isso aí tinha que ser uma emenda constitucional, viu, Mário? Uma emenda constitucional. Porque, na verdade, lá é explícito dizendo assim, no artigo 21, inciso 10 da Constituição Federal, dispõe que compete à União Federal manter o serviço postal e o Correio Aéreo Nacional. Ora, manter o serviço postal, competência da União. Perfeito? Então, não tem discussão maior. É competência da União e nós não podemos desistir também da via judiciária se não vencermos no plenário. Mas eu acredito que nossos parlamentares ainda poderão resistir a essa vontade de entrega do patrimônio nacional lá no Congresso Nacional, com a liderança do André, do Mário, entre os nossos companheiros, a credibilidade que tem, com certeza reverterão ainda esse processo. Um grande abraço a todos e até a próxima oportunidade. Obrigado, quero agradecer aqui muito aos nossos convidados, quero agradecer aí ao Lucas pelas intervenções muito importantes, os nossos convidados pelas falas que, sem dúvida alguma, enriqueceram muito esse debate, são falas que têm conhecimento de causa, e quero convidar todo mundo aí que assistiu a estar acompanhando aí o PDT, acompanhando a Fundação Leonel Brizola Alberto Pasqualini, a do Rio de Janeiro, nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no Twitter. Acompanhe os nossos convidados nas redes sociais, Dr. Giovanni, Mário Heringer, André Figueiredo, Léo Lupe, Lucas Álvares. Enfim, continue acompanhando o PDT nessa luta pelo Brasil contra as privatizações em defesa do povo brasileiro.